Amados irmãos, que Deus seja louvado. Dando sequência ao nosso estudo, assim como fazemos todas as sextas-feiras, estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 129, Origem das Tentações. Mas antes, convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos e fazermos uma prece. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, obrigado, Senhor, por tudo que fizestes por nós. E dai-nos o perdão pelas nossas fraquezas e nos ajude a despertarmos para as coisas do céu. Que possamos compreender essa lição e aplicá-las em nossas vidas. E que possamos lembrar sempre que o Senhor é o caminho, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Que assim seja. Capítulo 129, Origem das Tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo. Amparados por suas mãos compassivas, as tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos-o particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Meus irmãos, esse texto, ele nos traz uma advertência, nos traz um alerta, e é um tema muito importante para todos nós. Ele fala sobre a tentação, sobre a concupiscência do homem, né? Então, a tentação, ela é uma indução ao pecado. Quando a pessoa está sob uma tentação, ela está induzida ao erro, está sendo induzida a transgredir as leis de Deus. A natureza do homem, ela é pecaminosa. Então, a tentação, ela, para ceder ao pecado, ela tem origem no próprio pensamento
da cobiça e da concupiscência. Então, no livro Imitação de Cristo, no capítulo 13, fala sobre as tentações. E lá diz assim, que para vivermos na terra, nesse mundo, nós nunca vamos estar livres dos trabalhos e das tentações. E que Jó afirma que o homem vive na terra num verdadeiro combate e ele tem que ser cauteloso com relação às tentações e tem que viver sob a vigilância e a oração sempre. Muitas vezes, quando a pessoa está sob tentação, ela tem a tendência de pensar que foi Deus que colocou essa situação em sua vida. Mas Deus, Ele é um Pai misericordioso e bom. Ele não quer mal nenhum para os seus filhos. Então, é o nosso livre-arbítrio que faz com que nós façamos a nossa escolha e atraímos determinadas vivências negativas. Então, somos nós mesmos os responsáveis por tudo aquilo que nós vivemos, pelas nossas escolhas. E Tiago, no capítulo 1:13, ele fala sobre isso. Ele fala que Deus não é responsável por esse processo de tentação. Jamais Deus procede de tal forma, porque não tem a ver com a natureza de Deus, nem com os atributos divinos. E ele diz também que nenhum de nós, ao ser tentado, poderemos dizer, de Deus sou tentado. Porque Deus, Ele não pode ser tentado e também não vai tentar ninguém. Ele não tenta ninguém. Muitas vezes, a pessoa ao ser tentada, ela pensa que está sofrendo uma tentação e ela já está sendo uma pecadora. Mas pecado é ceder a uma tentação. Se a pessoa é tentada e resiste à tentação, ela está provando para Deus a sua fé verdadeira, a sua verdadeira comunhão com Jesus e com nosso Pai maior. E quando ele vence a tentação, ele é um vitorioso. E Jesus fala sobre essa fé verdadeira na parábola do semeador. Quando ele diz que a semente que cai no terreno pedregoso é similar ao homem que recebe os ensinamentos e aceita com alegria, mas ao ouvir as provações, ele desiste de tudo. O apóstolo Paulo, em Coríntios, capítulo 7, ele diz também, ele deixa várias orientações para os casais, para tomar muito cuidado para não cair em tentação. E também no livro Tessalonicenses, capítulo 3, ele chama a atenção das pessoas e ele chama Satanás de o tentador. Ele fala que o demônio, ele instiga o cristão a cair no pecado. E ele é astuto, inteligente e extremamente estratégico. Prova disso foi o que ele fez com Adão e Eva no Jardim do Éden, que está lá na Gênesis, no capítulo 3. E nós sabemos também que ele tentou o próprio Cristo, o nosso Mestre. No livro dos Espíritos, também, Allan Kardec questionou os Espíritos. Na pergunta 459, Kardec perguntou, influem os Espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos? E a resposta foi, sim. Muito mais que vós imaginais. De ordinário, são praticamente eles que vos dirigem. Então ele perguntou, na pergunta 472, ele falou, os espíritos que procuram nos induzir, atrair-nos para o mal, eles utilizam das circunstâncias que já existem em nossa vida ou eles criam novas circunstâncias? E a resposta foi, eles podem usar as circunstâncias que vocês já se encontram naquele momento ou pode criar novas circunstâncias. E ainda deu um exemplo assim, que um homem caminhando
em um determinado lugar, ele encontrou uma certa quantia em dinheiro. Que os espíritos, eles não vão pegar o dinheiro e colocar no caminho da pessoa, mas eles vão induzir a pessoa a pegar aquele caminho e, estando em contato com aquele bem que não pertence a ele, os maus espíritos vão induzir a pessoa a apossar daquela coisa, né, cometendo pecado, e os bons espíritos, ao contrário, vai tentar induzir o homem a devolver aquele bem ao seu dono. E assim, dizendo os espíritos, que acontece com todas as outras situações em nossa vida. Então, nós sabendo que os espíritos, eles podem usar coisas e pessoas, então nós devemos tomar muito cuidado para não sermos instrumento dos espíritos inferiores para colocar os nossos irmãos em tentação e ser motivo de caída dos nossos irmãos. Então, orai e vigiai sempre. Resistir à tentação não é fácil, uma vez que a própria tendência do homem, o pensamento do homem já tem a má inclinação. E Jesus, ele conhecia tão bem o homem que ele já sabia das possibilidades que o homem teria de cair diante das situações, das tentações. Jesus deixou até uma oração pronta para ensinar o homem a falar com Deus, que é a oração do Pai Nosso. Então, e não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Até a oração Jesus deixou para nos ensinar, para nos dar o livramento, para pedir a Deus o livramento e para falar com Deus, pedindo o auxílio. E Deus é um Pai tão maravilhoso que, se a pessoa caiu em tentação, cometeu um erro, pecou perante as leis divinas, pediu perdão, Jesus, ele intercede como se fosse um advogado. Ao nosso grande Pai, ele intercede para pedir pelo homem. Isso está escrito em 1 João 2:1. Então, se o cristão falhou, pecou, pediu perdão, Jesus intercede e pede por ele, e Deus traz o perdão, ele não quer dizer que o homem pecou, ele vai ser um pecador para sempre. Quando ele reconhece o erro e é perdoado por Deus, ele tem uma nova chance, uma nova oportunidade de provar que ele ama a Deus e que ele é fiel a Deus. Isso está escrito em 1 João capítulo 1:9. Após o perdão, ele recebe a purificação e tem um recomeço. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar é que existe uma diferença entre a provação e a tentação. A pessoa está sofrendo uma tentação, fala, eu estou em prova, Deus me colocou em prova. Então, isso não existe. Então, a aprovação que provém de Deus tem o objetivo de fazer a pessoa fortalecer, crescer. A tentação não provém de Deus. Ela tem o objetivo de fazer a pessoa cair, fazer a pessoa pecar, e tem ligação com a própria condição do homem, primitiva, e a falta de fé também, né? Então, meus irmãos, se nós sabemos que somos habitantes de um planeta ainda em evolução, que nós somos ainda imperfeitos, então nós devemos lembrar que nós somos os nossos maiores inimigos. Então nós devemos lutar contra nós mesmos, contra a nossa imperfeição. Então, nós devemos rogar a Deus, pedir misericórdia, pedir discernimento, pedir direção, pedir proteção, para dar a condição
de despertarmos para as coisas espirituais, despertarmos para os verdadeiros valores, compreender a nossa condição e humildemente rogar a Deus e pedir ajuda, que nós vamos encontrar refúgio somente em Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele mostrou para nós que ele foi tentado e ele venceu. Então ele provou para nós que com a nossa fé em Deus nós podemos vencer. Mesmo com toda a nossa dificuldade, temos condição de vencer. Então nós devemos, através do conheça a ti mesmo, procurar lutar contra as suas imperfeições e procurar vencer a nós mesmos. Lembrando que o Cristo é o nosso refúgio. E tem uma frase muito assim que me chama a atenção, de Platão, que diz assim: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Então nós às vezes nos preocupamos muito com as outras pessoas, com as imperfeições das outras pessoas, mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, porque primeiro a gente deve reparar, fortalecer a nós mesmos e assim servir de exemplo para os outros. Outra frase também, que é de Carlos Drummond de Andrade, fala assim: só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Vamos encerrar e nesse momento eu vou pedir a Deus, nosso Pai Maior, o auxílio para todos aqueles que nesse momento se encontram em situações difíceis, em situações de tentações e de fraqueza. E convido a vocês, neste momento, para orar junto comigo a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Senhor. Que assim seja.